Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém. Quero compartilhar neste momento a palavra do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 18. Vamos ler apenas o versículo 18 para meditarmos na poderosa palavra de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Amém, amados? Então, nós vamos meditar apenas no versículo 18 para entendermos o que o Espírito Santo está falando conosco nesta manhã. Veja bem, quem foi o profeta Jeremias? Jeremias, um profeta conhecido, chamado de profeta chorão, né? Porque ele foi chamado de uma vila próxima a Judá, uma vila chamada de Anatote, e este homem ele vai profetizar em Judá, né, nos últimos 40 anos de Judá, né, do Reino do Sul. Então Jeremias ele vai profetizar em um tempo onde a invasão babilônica aconteceu no Reino do Sul, em Judá. Quando nós pegamos a história de Jeremias e começamos a ler, nós vamos observar que este homem, ele teve um fardo, digamos assim, espinhoso, né? O chamado que o Senhor fez a ele, o chamado profético, né? Foi algo assim que foi muito pesado, muito espinhoso para Jeremias. Por isso ele é chamado de profeta chorão, porque ao mesmo tempo que ele profetizava, ao mesmo tempo que Deus revelava para ele, né, o que aconteceria com o reino de Judá, nós podemos ver que o profeta ele nutria um sentimento pelo povo, né, porque ele via o sofrimento que o povo passaria. Quando você estuda ali o outro livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, você vai ver todas as consequências que o povo sofreu por causa do seu pecado. Você vê que Deus vai chamá-lo dessa vila chamada Anatote para ele profetizar. Jeremias era filho de um sacerdote, né? Então, certamente que ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Mas Deus tinha outro ministério para Jeremias. Por isso, ele o coloca como profeta. Então este profeta chorão, né, ele vai profetizar, ele vai entregar o que Deus queria que ele entregasse para Judá. Porque, amados irmãos, quando Deus ele chama um profeta, quando Deus levanta um profeta, certamente que o Senhor ele quer alertar o povo, né, de que o juízo do Senhor está próximo. E naquela época Judá estava totalmente fora dos desígnios do Senhor. Judá tinha se corrompido, né? Quando você observa ali a separação entre norte e sul, após a morte de Salomão, quando Roboão, seu filho, ele assume Israel, né? Que há ali a separação, Jeroboão, filho de Nebate, ele vai assumir, né, o reino do norte, né, com 10 tribos, o reino do sul apenas com 2 tribos, Benjamim e Judá. Você vai observar que a idolatria vai entrar com força total ali no reino do norte, através de Jeroboão. Este homem vai confeccionar 2 bezerros de ouro, vai colocar um em Betel, vai colocar outro em Dan, né? Induz o povo a adorar os bezerros de ouro, apontando, né, os ídolos como aqueles que tivesse tirado o povo do Egito. Então você vai ver que vai acontecer uma decadência espiritual muito grande no Reino do Norte.
que vai contaminar futuramente o Reino do Sul, né? Através principalmente de um rei chamado Manassés, que foi um rei ímpio no Reino do Sul, né? Então o Senhor ele vai entregar o Reino do Norte à Síria, né? O Reino do Norte é destruído pela Síria, né? Lá por volta do ano 721, e agora o Senhor está entregando Judá na mão dos babilônios. Detalhe, que quando o Senhor entrega na mão dos assírios o Reino do Norte ele é totalmente destruído, né? Ali é colocado outros povos para habitar em Samaria, né? Povos da Babilônia, de outras localidades ali, né? Havendo ali uma miscigenação com alguns israelitas que ainda ficaram naquela região, né? Mas o Reino do Norte foi totalmente destruído, ficando apenas o Reino do Sul. E o que acontece agora? O Reino do Sul vai ser entregue na mão dos babilônios, porque os babilônios eles tinham uma outra visão. Eles estudavam as nações conquistadas, eles estudavam os jovens, estudavam a cultura daqueles povos conquistados, né? Deus vai entregar o Reino do Sul na mão dos babilônios, na mão de Nabucodonosor, né? Para que o povo passasse 7 anos no cativeiro. Mas observe que antes de Deus entregar o Reino do Sul aos babilônios, o que o Senhor queria, né? Queria arrependimento. O que o Senhor queria do povo? Queria que o povo reconhecesse que havia um rei em Israel. O que o Senhor queria do povo? Que o povo reconhecesse que havia um Deus poderoso, né? Que o rei de Israel, na verdade, era o próprio Deus. Que o povo pertencia a Deus e não às idolatrias que tinham contaminado o povo através do Reino do Norte, né? Por isso Deus vai levantar Jeremias. Por isso Deus vai trazer este homem lá de Anatote, ainda bem jovem. É interessante ali o chamado de Jeremias no capítulo 1, né, que ele diz que ele é uma criança, né, que ele não sabia falar, né, e o Senhor vai ali falando para ele: não diga que tu és uma criança, né? O Senhor começa a preparar Jeremias, diz que coloca ele como coluna de ferro, muros de bronze. Ou seja, Deus prepara espiritualmente o profeta para que ele entregasse as mensagens, porque não seria fácil para ele, não seria fácil para Jeremias entregar as profecias para um povo que estava corrompido, para um povo que digamos assim, surdo espiritualmente, um povo que acreditava nos falsos profetas, que acreditava nos sábios, que acreditava nos sacerdotes e não queria ouvir a palavra do profeta. Eu quero aqui abrir um parênteses e falar para você, amado irmão, que não existe um outro ministério tão espinhoso quanto o ministério profético. Não existe outro ministério tão difícil de se executar quanto o ministério profético. O profeta, em hebraico, significa nabi ou navi, né? Que quer dizer falar daquilo que está cheio. Então, o profeta verdadeiro do Senhor, o profeta que é instituído por Deus, chamado por Deus, ele fala daquilo que ele está cheio. E, naturalmente, ele vai falar, né, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai falar pelo Espírito, ele vai ser boca de Deus nessa terra. Ele vai ser boca de Deus. E quando nós somos boca de Deus, nós vamos falar daquilo que Deus colocou dentro de nós para ser falado. Muitas pessoas não gostam de profetas. Muitas pessoas não gostam de ouvir as profecias. Muitas pessoas rejeitam as profecias. Muitas pessoas não levam em consideração porque querem ouvir coisas boas, querem ouvir, né, apenas rosas, querem ouvir apenas coisas agradáveis a si. Eu costumo falar, e vou repetir aqui, eu tenho certeza que eu já falei em outras ministrações, né, trazendo para a atualidade, a igreja do Senhor, a igreja hoje na atualidade, a igreja se encontra em um estado espiritual lastimável devido à falta de profetas verdadeiros,
profetas que profetizem, profetas que entreguem aquilo que Deus deseja entregar para o povo. O que acontece hoje, amados, é que as pessoas estão se vendendo por ninharias. Pessoas deixaram de cumprir o seu ministério por causa do presente dos homens. Deus levanta né? A pessoa começa a ser usada e logo se debandeia para o lado errado por causa dos presentes, porque eu quero crescer no ministério, porque eu quero ser reconhecido. Eu pergunto para você, nesta ministração, neste momento, o que é crescer no ministério, meu irmão? O que é crescer em um ministério? É pregar mentira? Crescer no ministério é ensinar o errado? Crescer no ministério é arrancar dinheiro do povo? O que é crescer no ministério, meu irmão? Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós devemos colocar em nossa mente que isto aqui é tudo passageiro. Isto aqui vai ser tudo consumido a fogo, como o apóstolo Pedro fala na sua carta, em uma das suas cartas. Nós precisamos entender que isso aqui é passageiro. O ministério que Deus nos entregou, nós temos que cumpri-lo. Nós temos que verdadeiramente estar aguardando a salvação em Cristo. O nosso galardão está guardado em Cristo. Nada que o homem possa nos dar vai durar para sempre. O que o homem entregar para você é perecível. Ah, mas eu quero carros, eu quero casas, eu quero pregar em grandes congressos, eu quero, meu irmão, isso é tudo vaidade. É tudo vaidade, meu amado. Você não vai levar nada, você não vai chegar naquele grande dia e falar, olha, porque eu preguei em tantos congressos. Não. O Senhor está contemplando os seus. Ele está chamando, Ele está purificando, Ele está justificando para que façamos a nossa parte, para que nós possamos verdadeiramente, naquele grande dia, olhar para a cara do nosso Mestre e Ele olhar para nós e falar, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Então nós devemos pensar, amados, como eu falei anteriormente, a igreja se encontra em um estado lastimável por conta de um ministério, o ministério profético. Onde estão os profetas do Senhor? Onde estão os Jeremias, os Elias? Você abre o Facebook, tem um pessoal lá que se veste de pano de saco, né, para dizer que é profeta, estão pedindo dinheiro do povo, estão ali enganando o povo, é pix para cá, é pix para ali, meu irmão. Outros se oferecendo, os garotinhos se oferecendo para orar pela empresa. Temos que orar pelas almas, orar pelas nações, meus amados. Temos que parar de olhar apenas para o físico. Temos que pensar no nosso espiritual. Temos que pensar no reino vindouro. Tirarmos os olhos das coisas materiais. Se Deus quiser abençoar, Ele abençoa. Ele abençoa. Nós temos que parar com esta mania que tomou, digamos assim, né? Tomou os ministérios cristãos, que tomou a igreja do Senhor, esta é a verdade, de querer dinheiro fácil. Você pode trabalhar, meu irmão, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer um concurso e fazer a obra de Deus, sem pensar em arrancar nada de ninguém. Portanto, quando nós olhamos aqui, voltando para a palavra, quando nós olhamos a história de Judá, nós iremos ver que a Judá estava mergulhada em pecados, né? Prostituição, né? Furtos, matavam as pessoas, né? O rico se sobressaía, né, sobre o pobre. Havia toda esta imundície e uma idolatria muito grande dentro da própria Judá. Deus chama Jeremias. E este homem começa a profetizar. Este homem ele vai profetizar nos últimos 40 anos de Judá.
antes do reino ser completamente, digamos assim, levado para a Babilônia. Foram 3 invasões. A primeira vai acontecer no ano 605, quando é levado para a Babilônia, né? Muitos jovens, muitos sábios de Judá. Foi nesta levada que foram levados Daniel, Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda levada, no ano 597, entre mais de 10 mil judeus, foi levado o profeta Ezequiel, que também era filho de sacerdote, mas o Senhor na Babilônia vai transformá-lo em um profeta. E por último, no ano 586, né, que Jeremias tanto alertou, é a terceira invasão babilônica, onde a cidade colocado fogo na cidade, e o templo é totalmente destruído, e é levado o resto dos utensílios todos para a Babilônia. Ou seja, em 586 foi o marco da história do fim de Judá. Por quê? Por causa do pecado do povo. Por causa da teimosia do povo em não ouvir o profeta do Senhor. Agora, olhemos para este versículo 18. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Né? Veja bem, maquinemos projetos contra Jeremias. Quem estava maquinando projetos ali? Né? Certamente que os príncipes, né? O rei. Ninguém queria escutar o profeta. Ninguém queria ouvir o que o profeta estava falando. Porque as advertências feitas pelo profeta Jeremias eram advertências feitas pelo próprio Deus. Deus, ele não quer, irmãos, ele não quer que soframos. Deus, ele não se agrada com o infortúnio de ninguém. Deus, ele não se agrada quando um crente, né, está sofrendo, quando um crente está pagando pelas consequências do seu pecado. Né? Então é necessário que tenhamos ouvidos santos para ouvirmos quando Deus está falando conosco, quando Deus está se manifestando conosco, quando Deus está usando um profeta, uma profetisa, quando Deus está usando alguém para falar conosco. Nós precisamos ter esta sensibilidade. Mas só quer profetizar, Nós sabemos que na atualidade existem muitos falsos profetas. Nós sabemos que na atualidade, né, o espírito maligno do anticristo tem tomado a boca de muita gente que se intitula profeta. Mas um conselho que eu dou para você através do Espírito Santo: olha para a vida do profeta, meu irmão. Procura conhecer quem é o profeta, se verdadeiramente tem testemunho. Porque é impressionante quando uma palavra dura, né, uma profecia dura chega até nossos ouvidos, nós rejeitamos. Mas quando é algo prazeroso, algo que nos agrada, nós aceitamos, né? E muitas das vezes a pessoa tem pecado. E muitas das vezes a pessoa está com a vida toda desregrada. Como é que Deus vai abençoar, irmão, alguém que anda na prostituição? Como é que Deus vai abençoar alguém que compra e não paga? Alguém que engana o seu irmão? Como é que Deus vai abençoar alguém que é mentiroso? Alguém que brinca de ser crente? Não há como, querido. Não há como, né? Muitas das vezes nós estamos com a vida toda digamos assim, uma vida que não está concernente com a palavra de Deus, uma vida que não está no altar do Senhor como deveria estar. Aí chega uma profecia, né, que Deus vai te abençoar, aí a pessoa cresce, né, a pessoa se sente feliz. Mas quando é uma palavra de admoestação, né, a pessoa começa a criticar o profeta. Veja bem que Jeremias, ele vai passar situações difíceis em Judá.
por causa de 3 classes de autoridade que existiam lá. Estão aqui no versículo 18, veja bem. Imaginemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote. A primeira classe de autoridade aqui, o sacerdote. O sacerdote, ele tinha a obrigação de receber do povo as ofertas e oferecer a Deus. O sacerdote oferecia e recebia a Deus. Observe que o ministério do sacerdote é diferente do ministério profético. O profeta, ele recebe de Deus e entrega para o povo. O sacerdote não, ele recebia a oferta e entregava para Deus. Então, certamente que esses sacerdotes aqui, as ofertas que ele estava oferecendo a Deus, certamente que não agradavam o coração de Deus. Eram homens que estavam com o coração corrompido. Certamente estavam ali mancomunados com o rei, com os demais, né? Para fazer o quê? Para calarem a boca do profeta. Para fecharem a boca do profeta. Aqueles, atualizando aqui para a igreja, aqueles que hoje pregam a verdade, ensinam a verdade, falam a verdade, nós estamos sujeitos a essas investidas desses filhos do diabo. Ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir o que Deus tem para falar. São poucos aqueles que se dispõem a ouvir e corrigir as suas vidas, porque isto faz parte do ministério profético, irmão. Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, versículo 3, que a profecia, ela exorta, edifica e consola a igreja. Paulo vai nos aconselhar a buscarmos os dons proféticos, porque é o dom que edifica a igreja, o dom superior aos demais dons, principalmente aos dons de línguas, que tem gente hoje que fala mais em línguas quando está pregando do que outra coisa, pensando que isto vai edificar, e muita gente dando aleluia, glória a Deus. É um erro, porque nós não sabemos o que ele está falando. Se você não tem um dom de interpretação, por que você vai glorificar, meu irmão? De repente é um filho de Satanás que está ali para enganar a igreja, para enganar o povo de Deus. Então veja bem, o sacerdote foi a primeira classe. Vamos ver a segunda. Porquanto não perecerá a lei do sacerdote. Então o que o sacerdote estava ensinando era a lei, o profeta não poderia desfazer. Então vamos ficar com o sacerdote, mesmo ele estando errado, né? Nem o conselho do sábio, né? Todo rei tinha os seus sábios, os seus conselheiros, né? E certamente aqueles homens estavam aconselhando muito mal o rei. Você sabe quando eu olho diversos pastores, eu conheço muitos pastores, né? Principalmente esses homens, né? Líderes, grandes líderes espirituais do Brasil, né? Dono de convenções, né? Aí fica aquele monte ao redor dele, bajulando, né? Os conselheiros ali, né? Bajulando, né? Ninguém pode tocar nele, ninguém pode falar. Para você falar com uma liderança da igreja hoje, meu irmão, você tem que passar por diversos assessores para você poder chegar no homem, né? É engraçado que o dono da igreja, que é Cristo, era de fácil acesso, né? Andava no meio das multidões ali, mas nós vimos que ele era de fácil acesso, ele não tinha assessores, tinha os seus discípulos ali. Você vê que aquela mulher do fluxo de sangue, dando uma fugidinha aqui para nós lembrarmos, né? Conseguiu tocar nos vestidos de Jesus e foi curada, né? Apesar de muitas pessoas ali, ela tocou. Você vai ver que Jesus, né, ele vai entrar ali na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, vai entrar na casa de Simão, o leproso, né? Ele vai ao encontro ali naquela vila, na cidade de Naim, quando aquela mulher vai enterrar o seu único filho, né? Jesus vai ao encontro dela. Então você vê que o nosso mestre, que é o dono da igreja, pastor nenhum é dono de igreja mesmo. O dono da igreja foi aquele que deu a vida, deu o seu sangue por nós ali na cruz do Calvário. Tá?
podem até ficar com raiva de mim, mas eu estou pregando Bíblia, estou pregando o que é verdadeiro. Porque hoje muitos pastores se intitulam dono de igreja. Você é dono da denominação, da convenção, sei lá, coisa do homem. O dono da igreja, que somos nós, onde habita o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Tá? Então você observa que o nosso mestre tinha acesso muito fácil a ele. Mas hoje é muito difícil você conseguir conversar com o seu pastor. Né? Você dá dízimo, dá oferta, ajuda não sei o quê, aquilo. Mas para você falar com a liderança da igreja é muito difícil. É mesmo? Então, porque ao redor desses homens existem os conselheiros, os sábios, né? Tem pastores que eram até com segurança armada, eu não sei que tanto medo, né, meu irmão, da morte aí, né? Se protegendo, né? Aí eu fico pensando, mas não é o anjo do Senhor que fica ao redor daqueles que eu temo, como fala no Salmo 34, versículo 7, se me fala a memória. O anjo do Senhor está ao redor daqueles que os guardam e os livram de todo mal. Como é que o pastor anda com segurança armada dentro da igreja, se protegendo? Né? Mas não vai ter jeito, meu irmão, que quando a hora chegar, não adianta. Né? O dono da vida e da morte é o verdadeiro dono da igreja. Chegou a hora, não tem para onde correr, tá bom? Então, os sábios, os conselhos dos sábios não poderiam ser desfeitos. Os conselhos dos sábios. Né? Então, outra classe de autoridade dentro de Judá. Vamos ver mais aqui. Nem a palavra do profeta. Então, haviam falsos profetas, né, que cercavam ali o rei. Né? O rei Zedequias, que foi do tempo de Jeremias. Então, percebe-se claramente que haviam outros profetas, como nós estamos contemplando aqui na atualidade, na igreja, diversos profetas. Perdão. Diversos profetas. Você abre aí o Facebook, o Instagram, meu irmão, é profeta de tudo que é jeito. É profeta que rodopia na igreja, é profeta que corre na igreja, é profeta que saltita na igreja, é línguas estranhas, tem profeta de todo que é jeito. Só não tem profeta para corrigir a igreja. Só não tem profeta para admoestar a igreja. Só não tem profeta para entregar o que Deus manda entregar para a igreja. Aí os profetas somem. Porque quem quer bater de frente com o pastor? Ah, porque vai acabar o meu ministério. Meu irmão, o teu ministério já acabou, o teu ministério está morto. A partir do momento que você aceitou agradar o homem e desagradar a Deus, o teu ministério já acabou. Se você prega pensando em ofertas, pensando em presentes, o teu ministério já acabou. Se você cobra para pregar, o teu ministério já acabou, meu irmão. Você precisa entender que seu ministério já acabou. Um outro dia eu falando com uma irmã, pastor, eu ia pregar esta palavra aqui, mas esta palavra é dura, eu vou pregar. Minha irmã ela está escolhendo palavra. Nós devemos ministrar o que Deus colocou em nossos corações. Nós devemos ministrar a palavra verdadeira. Lembra do significado do profeta que eu falei no início. Navi ou Nabi é aquele que fala do que está cheio. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, eu não vou escolher palavra. É Deus quem escolhe, meus irmãos. É Deus quem escolhe. Profeta do Senhor, ele vai entregar o que Deus deseja entregar. É por isso que a igreja está se tornando esta bagunça toda que nós estamos vendo. É por isso que a igreja está se tornando este antro de confusão, de prostituição que nós estamos vendo por causa dos profetas que sumiram da igreja. O profeta hoje quer dinheiro, quer profetizar, quer dinheiro. O profeta hoje quer ser reconhecido. O profeta hoje quer ser deputado federal, deputado estadual, quer ser prefeito. O profeta hoje quer a glória dos homens. Então você vai ficar com a glória dos homens. Mas entenda bem, que a glória do homem é passageira. Agora, do nosso Mestre Jesus, esta é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Nem a palavra do profeta, vinde
e firamo-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Ferir com a língua. Sabe o que isso significa? Eu vou falar mal do profeta. Eu vou matar o profeta com a língua. Ou seja, eu vou difamar o profeta. Eu vou acabar com o ministério dele. Nós não iremos escutar o que ele está falando. Nós não iremos levar em consideração o que ele está falando. Deixa ele profetizar. Mas nós vamos chamá-lo de louco, vamos difamá-lo. Nós vamos inventar conversas sobre ele. Nós vamos destruir o ministério dele. É isto que está acontecendo na atualidade. É isto que está acontecendo hoje dentro da igreja, quando Deus levanta um profeta. Levanta os filhos do diabo ali, uns servos de Satanás, para ferir o profeta, para acabar com o ministério do profeta. Porque o profeta está profetizando para surdos espiritualmente. É melhor ficar no pecado, mas eu estou agradando o meu pastor. Tem uns inconsequentes que dizem assim: ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Eu já fiz pregação aqui sobre o ungido do Senhor, e eu vou repetir agora, vou lembrar, amados, o ungido do Senhor é quem tem o Espírito Santo de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, não é ungido coisa nenhuma. Pode ser ungido do Satanás, mas não do Senhor. O ungido do Senhor é quem tem o Espírito de Deus. É aquele que tem o caráter de Cristo. É aquele que tem a personalidade de Cristo. É aquele que não faz acepção de pessoas. É aquele que ama todos de forma igual. É aquele que se preocupa com as ovelhas. É aquele que vai atrás da ovelha, põe no ombro, carrega a ferida, traz de volta para o aprisco, derrama azeite na sua ferida, derrama um unguento nas suas feridas. Este é o pastor, é o ungido do Senhor. Agora, pastor, meu irmão, o irmão recebeu tal dia, não precisa nem levar o dízimo na igreja, o pastor já vai lá pegar o dízimo na casa do irmão, né? Isto é ungido do Senhor? Ungido coisa nenhuma, meu irmão, é ungido do diabo, é ungido de Satanás. Pastor que vai buscar oferta na casa do irmão, vai buscar dízimo na casa do irmão, não precisa nem levar na igreja. Eu já vou lá, está na hora da igreja aprender a diferenciar lobo de pastor. Está na hora da igreja ler Bíblia, se alimentar da palavra de Deus para não ser enganado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando para a palavra, que essas três classes, os sacerdotes, o sábio e os falsos profetas, estavam maquinando contra Jeremias. Firamo-nos com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Percebe-se que Jeremias, chamado de profeta chorão, ele chora. Porque, amados, é doloroso quando você olha para o povo, olha para a igreja, trazendo para a atualidade, nós vemos o caminho que a igreja está seguindo e ninguém fala nada, e Deus usa o profeta. Por isso que o Senhor ele tem pego pessoas nos presídios, tem regenerado aquele que um dia foi presidiário, tem trazido para fazer a vontade dele. É por isso que o Senhor tem andado pelos bares da cidade, pego os beberrões, regenerado, justificado com seu sangue, colocado na boca a palavra dele para profetizar. É por isso que o Senhor tem andado pelos prostíbulos, salvando prostitutas para serem pregadoras da palavra, entregarem a verdade. Porque os sábios da atualidade, os homens que estudaram tanto, em teologia para cá, para ali, homens que vão lá em Israel, pegar a terra de Israel, água do Jordão para venderem, irmãos, todos prostituídos na presença de Deus. Todos olham para o Evangelho como uma fonte de dinheiro, para ganharem dinheiro. Enquanto isso, a igreja está morta espiritualmente. Quem tem o que oferecer, eles abraçam. Quem não tem,
é excluído. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Quem tem o que oferecer, se eu tiver empregado, um bom emprego, né, certamente que o meu dízimo será alto, a minha oferta será alta, então, né, eu vou abraçar. É capaz de eu levar logo para o altar. Mas se não tiver nada para oferecer, vai ao contrário, a igreja vai ter que dar uma cesta básica, né, alguma coisa, né? Alguns dão. Não tem nada para oferecer, então é melhor ir para outra igreja e tomar o tempo de outro pastor. Então nós observamos, amados, que é lamentável o que nós estamos vendo na atualidade. Mas Deus ainda tem levantado homens, Deus ainda tem levantado mulheres. O Senhor tem regenerado pessoas, como eu citei anteriormente. O Senhor tem levantado homens, pessoas que não tinham valor nenhum diante da sociedade, e o Senhor tem trabalhado nessas vidas para entregar o Evangelho, para fazer a vontade do nosso Deus. Então, que esta palavra fique no seu coração. Aquele povo, para finalizar, o povo de Judá, eles não ouviram o único profeta que o Senhor levantou naquele tempo. Observe que o Senhor ele não vai levantar muitos profetas não, irmãos. Ele vai levantar um para ir de encontro ao sacerdote, para ir de encontro aos sábios e ir de encontro aos falsos profetas. Ele vai levantar um homem chamado Jeremias, um profeta. E a palavra de Jeremias que vai prevalecer. No ano 586, foi o fim do reinado de Judá, do Reino do Sul. Foram levados cativo para a Babilônia, onde passaram 70 anos, né? Em cativeiro, por causa do seu pecado, por causa da sua falta de santidade diante do Senhor. Amém? Então eu vou estar orando por você agora nesse momento. Que Deus venha nos abençoar, que o Senhor venha abençoar o teu ministério, que você venha fazer. Se você é profeta do Senhor, entrega o que Deus está mandando você entregar. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor, seja fiel a Cristo. Esquece, irmão, esquece a honra dos homens. Tem ministérios acabando porque o pastor não me dá oportunidade, porque eu queria fazer isso dentro da igreja, mas não sou reconhecido. Esquece isso, meu irmão. Vá para o YouTube, vá para o Facebook, pregue a palavra de Deus, vá para as praças, vá para a rua, vá pregar a palavra de Deus. Prega no teu vizinho, esquece os altares. Nós não precisamos pregar somente em altar. Eu quero pregar porque Deus, se Deus é na tua vida, Ele vai operar na tua vida. De qualquer forma, esquece a honra dos homens. Te abraça com Cristo. Recebe a honra de Cristo, porque Ele que vai te honrar. E Ele que vai soprar o teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem, te agradecemos por esse momento de estarmos diante da tua presença. Eu te apresento, Senhor, a tua igreja, os teus servos, Senhor. Eu te apresento os homens, as mulheres, os jovens da tua igreja. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoar a tua casa. Que o Senhor venha levantar, Senhor, profetas como Jeremias, pessoas dispostas, meu Pai, a entregar o que o Senhor tem que entregar para a tua igreja. Meu Pai, nós sabemos que a tua volta está próxima. O arrebatamento da igreja se aproxima, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua palavra. Nós precisamos, meu Pai, entender, meu Deus, que o Senhor quer nos salvar, meu Pai, de toda a tribulação que virá sobre este mundo. Meu Pai, levanta homens, levanta mulheres. Abre os ouvidos do teu povo, Senhor, para que não pereçamos, para que não, meu Pai, percamos a tua salvação. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Amados, fique com a paz de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.